My divergence from the path, I'm free at last. Back to the bad stuff, actually a factor. Potential what you lacking, my dreams what I'm grasping, and this'll never pass up. All I had was bad luck, and now I'm playing blackjack. I'll show you where them stacks at, show you where your hoe is, where my homies leave her ass clapped. Deviate the DNA, the fabric for these brash raps. Y'all can't last in the battle for the universe. I made a deal with Lucifer, insurance for the victory. Olá, boa noite, pessoal. Todo mundo ouvindo? Vamos, então, dar início, pessoal. Deixa eu ver a Candice. Candice. Vamos esperar a volta da Candice ali. Pessoal, vamos lá então. A Candice vai entrando e a gente vai começando a falar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa terceira noite do Festival FACS, o festival que tem como tema do caos ao cosmos. Eu sou o professor Ricardo Cunha, para quem não me conhece, eu sou jornalista. Desde agosto eu faço parte desse time incrível aqui da INC. Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial aos meus parceiros, à professora Cris De Luca, ao professor Francisco Santos, ao professor Roberto Belmonte e também ao professor Emiliano Cunha, que juntos nós montamos com muita dedicação esse festival para vocês, para a comunidade acadêmica aqui da Uniriter. E foram horas discutindo os temas e também escolhendo os participantes que trariam mensagens para vocês nessas 4 noites aqui de debates. Eu quero agradecer também, de forma especial, ao professor Luciano e ao professor Cristiano, coordenadores dos nossos cursos, que também me receberam aqui nessa instituição. Bom, pessoal, é o meu primeiro ano de Festival FACS, né, de uma forma diferente. Eu sei que vocês também estão compartilhando esse momento de uma forma estranha, né, e principalmente porque a gente tem, desde segunda-feira, trabalhado um pouco o tema caos. E eu imagino que essas alturas, já na terceira noite, e hoje a gente vai debater um pouco mais, vocês já vão poder tirar lições de experiências e de conhecimento que, sim, o caos nos ajuda a construir uma nova perspectiva de vida. E que ano, né, pessoal, que foi 2020? Eu estou lendo porque, como todo repórter, a gente vai falar hoje, o repórter sempre tinha, né, uma colinha aqui para ir seguindo. Que ano, né, pessoal? Foi um ano que, principalmente, nós modificamos a nossa forma de relacionamento, usando máscara, fazendo distanciamento social, mas nada disso, isso não foi nada perto, principalmente, de um ano em que tudo aquilo que nós acreditávamos, né, acabou sendo colocado em xeque. A ciência, as relações sociais, os direitos sociais e, principalmente, pessoal, a democracia. Foi um ano também em que foi rico para a comunicação, perdão, foi um ano em que a sociedade ficou ainda mais polarizada, né? Mas essa polarização teve uma coisa muito boa. Foi um ano rico para a comunicação social e, mais ainda, um ano está sendo, digo,
foi porque a gente já está chegando ao final, mas eu não acredito que dia 31 vai mudar alguma coisa. Está sendo um ano muito rico para a comunicação e principalmente para o jornalismo. Para a comunicação, porque os pesquisadores estão, pessoal, se debruçando e investigando tudo isso que mudou nessas relações. E o jornalismo, porque teve a oportunidade de contar, de noticiar toda essa situação tão estranha a gente. E foi pensando principalmente nesse protagonismo profissional que nós buscamos duas jornalistas que saíram aqui de Porto Alegre e que ganharam o mundo, né? Duas repórteres que eu tive o privilégio de uma delas trabalhar de uma forma mais próxima e a outra compartilhar o prédio juntos, né? Trabalhamos na mesma empresa, mas não de uma forma tão próxima. Eu falo da Núria, com quem eu trabalhei junto, e da Candice, que foi com quem eu trabalhei lá na RBS TV, dividindo o mesmo prédio. Duas meninas, duas profissionais que eu admiro, que eu acompanhei esse crescimento de RBS e sigo acompanhando até hoje. A Núria, correspondente da CNN Brasil em Washington, e a Candice Carvalho Feio, correspondente da Globo News em Nova York. Que privilégio nosso, Núria e Candice, de termos uma noite, vocês aí de tão longe falando conosco e trazendo a experiência de vocês para compartilhar com esse grupo especial de alunos. Eu quero muito agradecer a presença de vocês são muito bem-vindas essa noite aqui para nós falarmos não só de jornalismo, mas de experiência, vocês contarem um pouquinho dessa trajetória de vocês e principalmente dessa experiência. Vocês tiveram no olho do furacão, afinal de contas, até poucos dias atrás, a gente falava da eleição americana, falamos ainda, né? Falta ainda o dono da casa anunciar a saída, mas não só isso, vocês acompanharam protestos importantes, como os movimentos sociais aí nos Estados Unidos, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês. Eu tinha programado, então, de 15 a 20 minutos para vocês contarem um pouquinho dessa trajetória tão legal de vocês, Rio Grande do Sul, Estados Unidos, e depois a gente abrir, não é uma noite formal, não é uma noite de troca, muito mais de troca de experiências. Sejam muito bem-vindas, Núria. A Candice eu não consigo ver, mas eu acho que ela já está por aí. Vamos começar com a Núria, que eu estou conseguindo ver. Obrigado, Núria, por estar aqui conosco. Obrigada, Ricardo. Uma honra estar participando desse evento aqui com vocês. Estou muito feliz também de poder compartilhar um pouquinho da minha história no jornalismo e também nesse ano de 2020, que foi atípico para todo mundo, para repórteres, para a população em geral. Bom, eu sou natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Aos 15 anos eu mudei para Porto Alegre. Fiz o segundo grau em Porto Alegre e fiz o curso de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. Antes eu tive uma passagem curta pela Uniriter. Primeiro eu fiz vestibular para Direito, cursei um ano de Direito, não era a minha praia, então eu decidi fazer jornalismo. Na época eu acho que nem tinha ainda o curso de jornalismo na Uniriter e eu fui fazer o jornalismo então na FAMECOS, na PUC do Rio Grande do Sul. Quando eu estava fazendo o curso, né, que eu fiz entre 2013 e 2016, quando eu me formei, em 2015 eu entrei para a Rádio Gaúcha, né? Eu fazia o Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha, que na verdade não funcionava dentro da Rádio Gaúcha, funcionava no prédio da RBS TV, junto com o Canal Rural, que na época era um dos veículos da RBS. Foi aí que eu tive a honra de conhecer o Ricardo Cunha e trabalhar com ele. Eu era produtora do programa Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha e ele era um dos repórteres. Então, eu buscava a pauta, sugeria, marcava as entrevistas e era o Ricardo que fazia as reportagens e as entrevistas. Quando eu me formei, eu tinha muita vontade de morar em São Paulo, porque eu sabia que o mercado de jornalismo em São Paulo tinha um leque muito maior de opções, de veículos, de tipos de empresas de comunicação. E eu, então, disse que eu ia, né, quando me chamaram para me contratar no Canal Rural, assim que eu tinha me formado, eu disse que eu não queria ficar no Rio Grande do Sul, que eu estava partindo em busca de um desafio maior
em São Paulo. Na época eu tinha feito meu trabalho de conclusão no Estadão, eu fiz sobre a produção de notícias no Estadão, visitei a redação do Estadão, me apaixonei por São Paulo e por aqueles veículos de comunicação com redações enormes e tal. E eu disse que eu ia mudar para São Paulo, acabei encontrando uma vaga de produtora no Canal Rural de São Paulo, mudei para lá já em 2017, trabalhei como produtora, fui repórter e viajei o interior do Brasil contando histórias sobre produtores rurais e sobre o agronegócio brasileiro. E eu sou muito inquieta, assim, né? Quando eu viajei bastante pelo Brasil, contei bastante história do agronegócio, eu queria conhecer outras coisas. Então, eu saí do Canal Rural, trabalhei um tempo na Tuareg, conteúdo com a Ana Paula Padrão, produzindo conteúdo para empresas, né? Saiu um pouco do mercado de jornalismo, fui trabalhar com comunicação e produção de conteúdo. Aprendi muito com ela, uma grande repórter, uma grande jornalista, e aí eu recebi o convite para trabalhar no Band News TV. Fui para o Grupo Bandeirantes fazer cobertura de economia, economia e mercado financeiro. Fiz um MBA nessa área, na Fundação Instituto de Administração em São Paulo, e trabalhei um tempo como repórter e apresentadora do Band News TV na área de economia. Aí fiquei lá uns 3 anos e também chegou o tempo que parecia que eu não tinha mais o que aprender naquele lugar ali, né? Então eu precisava buscar um outro caminho para mim. Eu vim fazer mestrado nos Estados Unidos. Primeiro precisei estudar inglês, porque eu não falava inglês direito quando eu cheguei aqui, então passei um ano estudando inglês, fiz a inscrição aqui a um concurso, como se fosse um concurso para entrar no mestrado. Entrei no mestrado na City University of New York e passei lá 2 anos e meio, uma experiência muito legal, né? Foi um curso de jornalismo social, que eles chamam, mas o que eles estavam estudando é a nova forma das pessoas consumirem notícias, muito mais pelas redes sociais do que pelas próprias páginas dos veículos de comunicação ou diretamente pela TV. Então foram 2 anos de uma experiência muito rica, que eu visitei a sede do Twitter, a sede do Facebook, e a gente aprendeu muito como essa nova forma das pessoas se informarem estava se desenvolvendo. Depois disso, eu vim parar em Washington por questões mais familiares. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui e comecei a trabalhar como jornalista freelancer, né? Quem me conhecia o meu trabalho como repórter no Brasil, sabia que eu estava aqui nos Estados Unidos. Acontecia alguma coisa por aqui, lembrava de mim e ligava. Muito mais a Band mesmo, o Jornal da Band, o Band News TV. Eu fiz muitas coberturas para eles. Em 2016, por exemplo, eu cobri as eleições norte-americanas já para a Band, né? Na época o Boechat apresentava o Jornal da Band, para a Band e para o Band News, em parceria com o Sérgio Gabriel, que hoje é um dos apresentadores também da Band aí no Brasil. Então, em 2016 eu já fiz a cobertura ali das eleições norte-americanas para a Band durante 1 mês, mais ou menos. Trabalhei também na Globo Internacional. A Globo Internacional, a Globo tem um canal aqui nos Estados Unidos e quem mora fora do Brasil pode assinar, né? E tem a programação, parte da programação do Brasil, e tem um jornal específico que é para os brasileiros que moram fora. Na época chamava Globo Notícia Américas. E eu trabalhava para esse jornal, para a comunidade brasileira que mora fora do Brasil. Então, todos os países das Américas, exceto o Brasil, recebem esse jornal quando assinam o canal da Globo Internacional. Então, eu fazia reportagens aqui de Washington, virei a correspondente de Washington desse jornal. E as reportagens eram mais como uma mídia comunitária mesmo, né? Falando de imigração, falando de políticas, de câmbio, né? De transformação de real para dólar, como transferir dinheiro para o Brasil, daqui para o Brasil, do Brasil para cá. Então, o jornal é um grande serviço para a comunidade brasileira que vive no exterior. E durante 3 anos eu trabalhei
dessa forma, né, como correspondente do Globo Notícia Américas, produzindo as minhas reportagens, gravando as minhas reportagens e muitas vezes editando, né? A gente faz de tudo um pouco. E por 3 anos eu trabalhei dessa forma. E aí, no ano passado, lá por novembro do ano passado, a CNN estava montando um time. Algumas pessoas que foram para o time da CNN Brasil conheciam o meu trabalho também, por ter trabalhado comigo na Band ou em outros locais que eu fiz algumas coberturas como freelancer, por exemplo, a Jovem Pan, a Rádio França Internacional. E aí eles me chamaram para compor o time para ser a correspondente de Washington. O meu desafio esse ano era cobrir as eleições norte-americanas. E já seria um grande desafio, porque ano de eleição é muito cheio para repórter nos Estados Unidos, porque geralmente o time de repórteres é pequeno e o país é enorme, tem 330 milhões de habitantes e 50 estados. E aí, no meio, começando as primárias lá, surgiu a pandemia do novo coronavírus e exatamente no dia de estreia da CNN Brasil, os Estados Unidos estavam declarando ali emergência por causa da pandemia do novo coronavírus. Bom, aí a gente cobriu pandemia por um tempo, até maio. Depois, maio e junho, teve a onda de protestos raciais, né? Protestos contra o racismo e a violência policial aqui nos Estados Unidos. E depois, a eleição norte-americana, toda essa confusão que vocês acompanharam por aí. A eleição já é bastante complexa, né? Não existe uma data eleitoral, é um período eleitoral que vai de meados de setembro até dia 3 de novembro. Depois tem todo o problema da contagem dos votos, que cada estado tem uma forma diferente de contar esses votos e de contabilizar. E finalmente, essa semana aí parece que Donald Trump, quem perdeu as eleições, né, chegou à conclusão de que é hora de passar, de fazer esse processo de transição para um próximo governo, ainda que ele não admita que perdeu a eleição. Ele já tomou atitudes de quem sabe que não tem mais como ficar no cargo. Então, ao longo desse ano, foi um ano muito intenso de trabalho, foi um ano que a gente ficou muito em cima do breaking news, né, da notícia de última hora, e a minha sensação desafiador enquanto jornalista, enquanto ser humano também, porque como foi difícil ver tantas pessoas perdendo o emprego por causa da pandemia do coronavírus, tantas pessoas doentes, tantas pessoas perdendo a vida, tantas situações, histórias que a gente teve que contar por aqui, e também essa sensação de que a gente estava sempre correndo atrás da roda, correndo atrás da notícia, porque é um breaking news depois do outro, a gente não para um minuto de trabalhar. Então, teve meses aí que cheguei a trabalhar 12, 14 horas por dia para conseguir reportar tudo que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos para o telespectador da CNN. Então, essa foi a rotina do ano por aqui. Acho que uma das experiências mais interessantes que eu tive na minha vida foi poder cobrir os protestos, né, que foram desencadeados depois da morte do George Floyd aqui nos Estados Unidos, lá em maio. Uma onda de protestos, de pessoas que se uniram mesmo contra o racismo, a discriminação, a violência policial, e poder ir para as ruas e ouvir histórias, né, e entender como o negro americano se sente. Aqui nos Estados Unidos eles são 13% da população, aqui em Washington bem mais, 53% da população de Washington, mas nos Estados Unidos em geral. E para mim, foi uma experiência de vida bastante significativa, assim. Agora, recentemente, a gente teve um caso em Porto Alegre, né, muito chocante também, e me veio à memória uma entrevista que eu fiz durante os protestos aqui. A cidade de Washington, ela foi bastante danificada quando tiveram manifestações intensas, com revolta, vidros foram quebrados, né? Ali teve pichação no centro da cidade. Até hoje os tapumes que
que foram erguidos lá depois desses protestos seguem no lugar. E eu perguntava para uma pessoa que passava na rua ali, não estava protestando, um homem negro, trabalhador, o que ele achava dos protestos e daquela destruição que a cidade estava naquele momento, né? Vidros no chão e tal. Se aquilo era violência. E ele me disse que racismo é violência e que cada pessoa reage de uma forma diferente às porradas que toma da vida. Tem gente que toma uma porrada e se encolhe, tem gente que toma uma porrada e chora, e tem gente que toma uma porrada e que reage com porrada. E que então ele não classificava aquilo como uma violência, mas sim um sentimento, né, de revolta que vinha à tona. E me parece que foi muito o que aconteceu aí no Brasil, depois do episódio que a gente acompanhou na semana passada. Então, um ano intenso, mas como você falou, Ricardo, assim, de muito trabalho, mas gratificante pelo, assim, claro, a gente sabe que uma tragédia horrorosa, a questão da pandemia do novo coronavírus, a gente não via a luz no fim do túnel, agora a gente tem uma vacina e é bom noticiar a vacina, mas eu acho que esse ano deu para ver que o jornalismo tem uma função muito importante na sociedade, né? Que é levar informação, que é levar os dados corretos, que é muitas vezes desmistificar aí as notícias falsas que são disseminadas por aí. Então, acho que mais do que nunca o jornalismo é necessário para o que a gente está vivendo hoje, para informar, para orientar e para desmentir o que está errado, que está circulando por aí e que não é correto. Obrigado, Núria. A gente volta a falar ainda. Vamos ver a Candice. Está nos ouvindo, Candice? Oi, Candice. Até há pouco a Candice estava nos ouvindo. Me ouve? Estamos te ouvindo. Alô, alô? Testando. Tudo bem, Candice? Seja bem-vinda também. Muito bom contar contigo hoje aqui. Bom, obrigada. Eu faço o mesmo comentário, Candice, para que você conte um pouquinho a experiência, né? Você saiu aqui de Porto Alegre e, como eu disse ali na apresentação, ganhou o mundo. Também tem um trabalho fantástico quanto a Núria, aí em Nova York. Então, conta um pouquinho dessa trajetória, né? Legal. Bom, primeiro, muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Colega, Núria também, boa noite para todo mundo. Cris, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E, bom, como trajetória, então, né? Vamos lá. Eu sou de Porto Alegre, fiz jornalismo na UBRA, me formei em 2008. E logo depois, no meu último semestre, eu comecei a trabalhar como produtora na TV Com, nossa querida antiga TV Com. E assim, eu acho interessante falar isso, porque eu já fui, né, obviamente, como vocês, estudante de jornalismo, foi um inferno para entrar na RBS. Um inferno. Eu acho que eu tentei umas 5 vezes. E eu lembro que tinha aquelas provas, processo de seleção, não sei se ainda é assim, deve ser. É quase um vestibular, você tem que fazer prova de conhecimentos gerais, prova de inglês, prova de português, depois tem entrevista de grupo, dinâmica de grupo, entrevista com fulano, beltrano, larará. E eu chegava sempre até a última etapa e aí eu sempre escutava a mesma coisa. Você ainda não está preparada. Você está quase, mas não está preparada. Eu falava, gente, mas quando que preparada, que saco, o que está faltando? Acho que lá pela quarta ou quinta vez, deu certo. Aí eu entrei, então, como eu disse, como produtora pela TV Com. Fiquei trabalhando 5 anos lá, que foi uma escola incrível. Eu vejo muita similaridade da TV Com com a Globo News, que é essa escola do todo mundo faz um pouco de tudo, né? E a gente que na TV Com tinha, na época, menos recursos que na RBS TV, assim como a Globo News. Agora isso já está mudando, mas, assim, é uma emissora, um canal a cabo, é menor, claro, que a TV Globo, né, que é um canal aberto, tem recursos mais escassos, digamos assim.
Então tem muito essa coisa do... Você tem que estar motivado, assim, sabe? É o perfil de quem está saindo da faculdade ou que tem aquela paixão pelo jornalismo e por fazer a coisa acontecer, porque a gente joga em várias posições, o que é muito bom em várias coisas. Depois eu posso falar mais sobre isso. Mas aí eu queria muito... Já estava 5 anos na TV Com, eu fazia algumas coisas na RBS também como produtora, comecei a ter alguma experiência de reportagem, alguma experiência de apresentação na TV Com, mas eu já estava um pouco, eu queria muito morar fora, eu tinha um dinheiro guardado, acabei vindo para Nova York e meio perdida, assim, não sabia o que eu ia fazer, nem se ia continuar no jornalismo. Cheguei aqui, eu lembro que eu peguei o catálogo da universidade, comecei a folhear, assim, eu falava, o que eu vou fazer? Porque eu estava numa coisa de crise existencial, assim, na época. E eu gostava muito do Manhattan Connection, que essa semana a gente soube que também saiu da Globo News e, enfim, depois de 20 e tantos anos, um programa histórico, enfim. Mas eu era muito fã do Manhattan e eu falei, quer saber, eles falam tanto de política internacional e tem uma ligação com o jornalismo, vou estudar isso. Peguei meu dinheirinho guardado ali e investi num curso na Universidade de Nova York. E eu sabia que tinha um escritório da Globo aqui, e por causa de um amigo na RBS, o Anderson Vargas, que gostava do meu trabalho e tal, ele falou, poxa, eu conheço eu vou mandar um e-mail para a chefe do escritório de Nova York para ver se pode ir lá conhecer, fazer uma visita. E a Cris Souza Cruz, na época, e a Cris não queria, eu sempre conto essa história, porque a Cris não queria me receber, assim, foi uma grande sorte, na verdade. Acho que a gente tem, para quem está se formando e quer seguir carreira, a gente precisa de 2 coisas. Precisa de insistir no negócio e um pouco de sorte também. Não dá pra, tem que ter sorte, não adianta. Mas eu acho que a gente queria sorte. Essa que é a jogada. Essa que é a jogada. Aí a Cris falou, poxa, eu não estou recebendo muita gente, ninguém que não trabalhe diretamente com o Jornal Nacional, ninguém que tenha alguma relação com a TV Globo, sabe? Porque na RBS... Ricardo, você sabe bem, a Núria sabe também, a gente tem a parte do local e tem a parte que faz essa conexão com a rede, né? com a Globo, com o Nacional. E quem não trabalha diretamente com essa parte, a Cris, que era chefe do escritório na época, ela falou, eu preciso fazer essa regra, porque senão parece visita de escola, todo mundo quer entrar aqui e conhecer o escritório, todo mundo que vem para Nova York quer conhecer. E o Anderson falou, não, mas a gente é legal, poxa, recebe ela. E a Cris, tá bom, ok, vai. Depois de muita insistência, ela topou me receber, eu fui lá, e aí que eu falo da sorte. Eu cheguei num dia que o estagiário estava saindo, estava chegando a Assembleia Geral da ONU, que é a semana, quando não, em tempos de não coronavírus e não Donald Trump, a Assembleia Geral da ONU era a semana mais punk do ano. E hoje em dia parece uma bobagem assim, da gente. Mas era semana... Porque, enfim, são 120 chefes de Estado que vêm para Nova York. O presidente do Brasil vem sempre, o presidente americano também. Então, enfim, tem muita coisa acontecendo. E aí a Cris estava com um produtor fora da CNN Internacional, fazendo um curso. E aí ela estava basicamente desesperada, assim, com uma equipe menor e com muita demanda. E ela olhou para mim, eu acho que ela precisava só de uma pessoa que soubesse, assim, 2 mais 2, sabe falar o básico de inglês, fazer uma decupagem, e qualquer pessoa naquele lugar ali, enfim, teria essa vaga de estágio que ela me ofereceu. E, bom, aí eu fiquei muito feliz, voltei a ficar animada com jornalismo, com tudo, falei, não, eu quero isso, já estava fazendo aquele curso na NYU. E aí o estágio, eu estava com uma licença na RBS. Chegou 6 meses, fechou 6 meses, a minha licença era de 6 meses, é claro que eu não queria voltar para Porto Alegre, mas não existia uma vaga no escritório. E aí eu falei, tá, mas eu não quero voltar. E aí ela falou assim, olha, se tu ficar por aqui por Nova York, eu prometo que eu vou tentar te ajudar, porque a gente gostou muito do trabalho e tal, mas eu não tenho vaga. Se surgir uma vaga, eu te falo, tu pode fazer alguns freelas pra gente, etc. Aí eu expliquei a situação lá na RBS, que eles foram super compreensivos e deram maior força. Eu fiquei, e aí deu, assim, 3 meses, eu acho, e abriu uma vaga na Globo News.
E aí eu passei a ser produtora na Globo News, fazendo uma outra participação no programa Estúdio I, no jornal Estúdio I, que é o jornal do início da tarde da Globo News. Bom, e aí foi crescendo, assim, as coisas foram crescendo. De uma participação passou a ser 2, que foi para 3, 4, enfim. Sempre produzindo e fazendo reportagem. E aí, aí aconteceu uma outra coisa que foi uma mudança de formato no canal, na Globo News. Então, a demanda de produção que existia diminuiu muito. Porque a Globo News, hoje, vários jornais surgiram na grade, o que antes não existia. Antes o canal tinha um perfil de exibir documentário, de exibir mais programas especiais, e agora é ao vivo o dia inteiro. Então, houve uma demanda maior na reportagem, e menor na produção. E nisso, eu comecei a cavar espaço, e começou a dar certo. E aí, bom, e aí aconteceu. E aí tô em Nova York, então, há 7 anos. Vai fazer 8 daqui a pouco. E é isso, assim, eu acho que é um momento muito interessante para a gente que trabalha com jornalismo. A Núria deve sentir isso também todo dia. Não sei exatamente como que é o teu equipamento, como que é o tipo de estrutura que vocês têm na rua, mas no meu caso, quando eu comecei, existia uma mentalidade muito padrão de uma equipe de jornalismo consiste em um produtor, um repórter e um cinegrafista com aquela câmera gigante. E assim, de uma maneira muito rápida, isso foi mudando. Hoje, existe eu e mais um repórter, produtor para repórter no escritório da Globo aqui, que é o Felipe Coalho, e a gente faz essas 3 coisas. E não é porque nós somos incríveis, maravilhosos e talentosos, mas é porque a gente, por um lado, a gente queria o espaço, nos deram o espaço, a oportunidade para mandar ver nesse formato. E por outro lado, a gente aprendeu e botou a cara para bater, assim. E aí agora a gente tem um equipamento melhor do que o equipamento que a gente tinha na semana passada. Aliás, essa semana a gente trocou de equipamento. Por isso que eu tô falando isso, só para contar que eu tô com um equipamento agora novo. E assim, é um formato que nunca vai substituir, eu não estou dizendo que esse formato é um formato que funciona para todas as situações e que vai substituir o trabalho, por exemplo, do cinegrafista. Não tem comparação sair para fazer uma pastagem com o cinegrafista. A luz, em termos, nossa, é um sonho. Agora, tem várias vantagens nesse formato, que é a questão da agilidade, a questão de você trabalhar só. Eu trabalho bem, gosto de trabalhar em equipe, mas na rua eu gosto de trabalhar sozinho, porque eu acho que eu me concentro mais, eu corro para um lado, corro para o outro, eu não preciso ficar negociando com as pessoas, enfim, é uma coisa que eu gosto de fazer. E é mais barato, certamente, né, para o mercado, para a empresa, então não que eu esteja defendendo as grandes empresas de comunicação, mas é uma verdade, a gente está numa crise, especialmente falando em quem quer ser correspondente internacional, com esse absurdo lá em cima, assim, é inquestionável que é um formato que financeiramente favorece, né? Então, e aí foi interessante ver essa mudança. E eu acho que foi uma mudança que se solidificou mais ainda esse ano por causa da pandemia, por causa dos protestos e por causa dessa eleição. A gente teve 3 coberturas muito grandes em um ano. Às vezes passa um ano inteiro, a gente não tem nenhuma dessas coberturas grandes. E esse ano aconteceram 3. E em todas elas, essa coisa do voo solo, assim, na reportagem, foi muito importante. No meu caso, tanto nos protestos, que eu fiz o tempo todo com iPhone. Na pandemia, nem se fala, porque o escritório da Globo está completamente fechado desde março. Então, todos os repórteres, está todo mundo em casa, se colocando no ar, sozinho, com estruturas diferentes, mas todo mundo sozinho se colocando no ar.
E nas eleições solidificou de novo, porque a gente teve, na cobertura da Globo News e até mesmo da Globo, esses dois repórteres, né, no caso eu e o Felipe, que a gente tinha essa agilidade, essa coisa de estar com o nosso equipamento, de poder correr para vários lados a qualquer momento. É meio que o líbero do vôlei. É líbero que fala? Então, e aí acho que foi uma confirmação de que o formato funciona. E é isso, eu acho que eu não quero me estender muito nessa primeira parte, mas eu acho que deu para dar um resumo. Eu quero complementar ali, você perguntou, não sei se está todo mundo me ouvindo, mas você perguntou como é que é a minha estrutura aqui. A minha estrutura é de vídeo repórter também, né? A gente tem alguém digitando aí, eu estou ouvindo, não sei se está dando para ouvir o meu... Tem alguém digitando, eu estou ouvindo alguém digitar, eu acho. Mas enfim, a estrutura de vídeo repórter. Eu trabalho com o celular, um iPhone 11 Pro, e é assim que eu entro ao vivo diariamente, e também é assim que eu faço reportagens, né? Eu gravo reportagens e faço passagem e tal, me gravando o tempo inteiro. E é um desafio grande, mas, como a Candice falou, traz bastante agilidade, especialmente num ano de breaking news o tempo inteiro, né? Você liga o celular e sai falando, pluga ali, apura a notícia enquanto está no ar, enquanto está entrando no ar, ele está esperando para ser chamado, está apurando a notícia no outro celular e conversando com as pessoas, traz mais agilidade para o processo. E é incrível pensar, assim, tipo, eu tenho 36 anos hoje, mas também estou há 7 anos aqui nos Estados Unidos. Mas é incrível pensar que quando eu comecei na televisão, a gente ainda usava o esquema de satélite, né? Para fazer transmissões, a unidade móvel, né? Um carro para fazer as transmissões e tal. E hoje você pluga um celular com um aplicativo e pode transmitir com uma qualidade de imagem e som impressionante do outro lado do país, né? E do mundo, quer dizer, porque pode transmitir daqui para o Brasil. A gente está com um probleminha aí, eu não sei se, eu acho que é uma interferência, talvez, né? Imagino que não seja. Pessoal, se vocês puderem revisar os microfones e fecharem. Bom, a nossa dinâmica é abrir para perguntas, né, Núria e Candice, e então o pessoal já pode começar a encaminhar e fazer os comentários que desejam, os questionamentos, não só em relação à profissão, mas a cobertura nos Estados Unidos, que não é uma coisa fácil, né? Eu já tive uma oportunidade também pelo Canal Rural, mais de uma, de trabalhar nos Estados Unidos, fiquei 15 dias, e é bastante complicado, né? Tinha que ter a carteira, claro que vocês uma empresa estabelecida, mas era muito complicado, a preocupação com direito de imagem, tinha uma série de coisas que eram difíceis de trabalhar, e nós ainda numa equipe, eu e um cinegrafista, embora eu, menina, seja daquele tempo lá, que tinha alguém que segurava a luz, que era o motorista, o operador de áudio, o operador de DP, o repórter, e às vezes o produtor junto, né? Então eram 5 pessoas. Mas nessa vez também que a gente trabalhou era tudo muito confuso, porque era pouca gente, então seguido éramos abordados pela polícia sabendo o que estavam fazendo. Isso também não era nem uma época tão atual agora de todos os problemas que a gente sabe que enfrenta. O que eu queria ver com vocês, enquanto o pessoal vai encaminhando as perguntas, ontem nós tivemos aqui o Job Date com o Daniel Escola, e o Daniel falou uma coisa que eu acho muito interessante, que houve que a própria pandemia nos Estados Unidos, ele tinha um dado lá, de que houve uma valorização do jornalismo, o jornalismo profissional. E muitos blogs foram largados, não de lado, mas deixaram de ser consultados, e principalmente no que é relativo à ciência, houve uma procura maior por veículos tradicionais, ou seja, as pessoas se direcionaram à busca de informação em órgãos, em veículos reconhecidos. Vocês têm embora vocês trabalhem para veículos brasileiros, mas vocês têm esse contato aí com a informação. Vocês chegaram a ouvir isso? Que seria, por que eu falo isso? Porque é a valorização da nossa profissão, né?
do Brasil numa forma tão desmoralizada, né? Mas a gente pensa nessa recuperação. Olha, eu vejo que os Estados Unidos estão bastante polarizados nesse momento, né? Então, eu acho que sim, tem uma parte da população, metade talvez da população, que busque mais a informação diretamente nos sites de ciência e em veículos tradicionais de comunicação, mas tem uma grande parcela da população que segue se informando em blogs que falam só o que eles querem ouvir, e em grupos de Facebook, de WhatsApp, que espalham teorias da conspiração. Basta ver, não sei se vocês já ouviram falar do QAnon, que é um grupo que espalha mentiras, né? São informações erradas para beneficiar um grupo específico da extrema-direita. Eles, enfim, espalham informações erradas, que vão desde que vacina causa autismo, então as pessoas não devem se vacinar, até que existe um grupo paralelo dentro do governo norte-americano que quer derrubar o Donald Trump. Tem informações super equivocadas. Então, eu acho que tem grupos bem distintos, né? Mas o que eu tenho visto aqui é que jornais sérios, por exemplo, o Washington Post e o New York Times, esse ano, apesar de toda a crise, tiveram um aumento no número de novos assinantes. Então, acho que isso sim, não tem o número exato que o Daniel Escola passou, mas eu acho que isso sim pode ser um indício de que as pessoas estão valorizando o jornalismo de qualidade. Vocês me escutam? Sim, Candice. Eu concordo com a Núria, assim, tenho a mesma percepção. Embora eu ache que em 2016, quando na eleição do Trump, que foi quando essa coisa de fake news estourou aqui, existia, e a coisa do Brexit também, existia uma certa ingenuidade assim, de boa parte das pessoas, porque era tudo muito novo. Essa coisa do, por exemplo, de saber entender que as redes sociais, o conteúdo que você vê nas redes sociais ou no próprio, sei lá, qualquer página de busca, YouTube também, enfim, não é uma coisa completamente aleatória, que as coisas que dependendo do tipo de notícia que você busca, o site vai passar a sugerir mais notícias daquele perfil, e assim as bolhas vão se formando, né? Porque você começa a ver só opiniões parecidas com a sua, você vai fortalecendo uma ideia enquanto que o outro lado está fortalecendo uma ideia Y, e aí a polarização se fortalece. Então, hoje, muita gente já entende isso. Em 2016, as pessoas não entendiam. Então, eu sinto que as pessoas estão mais conscientes. Eu acho que tem muito isso, claro, também do que a Núria falou, desses grupos de extrema-direita, que o Anon é um deles, Proud Boys, etc. E vários, quer dizer, que o Anon não é um grupo, não, é uma teoria. Mas, enfim, várias pessoas que seguem essas notícias, informações em sites alternativos e blogs, etc. Mas eu acho que por escolha, eu acho que aí é porque já virou uma ideologia de desconfiar da mídia e não querer se alimentar daquele tipo de informação, muito também incentivado pelo presidente Trump, que durante os 4 anos dele, ele tirou a credibilidade da imprensa, assim, quanto ele pôde, praticamente todos os dias, quase todos os dias ele atacava a imprensa, e ele mesmo já disse que ele fazia isso. Ele admitiu, ele já falou com todas as letras, que é justamente para tirar a credibilidade, porque no momento que a imprensa fala mal dele, ele não, ou falar algo, não mal dele, né, mas falar algo negativo em relação ao governo dele, ele não pode, as pessoas não vão acreditar, porque aquele veículo está com a credibilidade afetada. Então, eu acho que... E aí tem muita gente que claro, que é o líder do país, né? As pessoas acreditam no que o Trump fala, e aí essas pessoas escolhem
ler, pegar as suas notícias em outros lugares. Mas eu acho que as pessoas estão cientes de onde que elas querem pegar a informação. E nisso tem uma parcela, os indecisos, se fossem eleitores, digamos assim, que essa parcela que em 2016 acabava sendo afetado por esse bombardeio de fake news, essas pessoas eu acho que estão mais conscientes e estão se voltando para os veículos tradicionais. E aí talvez se justifique, né, por a justificativa para as assinaturas dos jornais terem aumentado, talvez seja essa parcela aí da população. Então, o que eu acho que as pessoas estão mais conscientes. Quem está indo atrás de uma teoria da conspiração é porque, ok, realmente acredita e quer ir atrás daquela teoria da conspiração, mas eu acho que as pessoas já não estão recebendo uma informação e acreditando sem saber de onde que ela vem. Faz sentido? O que eu tô falando? Buscando as fontes. Meio complicado de explicar. E vejam o papel das mídias sociais nisso, né? Das plataformas de redes sociais, que elas estão aqui também passando por uma pressão muito grande até dos legisladores norte-americanos, que são plataformas que você pode produzir e divulgar conteúdo e que, se você pagar, aquele conteúdo chega num número ainda maior de pessoas. Então, e esse é o business do Facebook, por exemplo, né? Se eu pagar para impulsionar aquele meu post ali, e ele pode conter uma mentira, porque não tem o filtro de um jornalista, ele vai atingir um número ainda maior de pessoas. Então, foi isso que os disseminadores de notícias falsas viram durante a campanha de 2016 para as eleições presidenciais, e é isso que eles estão usando ainda esse ano, apesar das plataformas esse ano terem colocado algumas restrições e até selos, né, de que as notícias são falsas ou incorretas. Mas eu acho que é uma coisa também para a gente pensar. Bom, temos uma pergunta aqui do Matheus Luz para vocês dois, para a Candice e para a Núria. Ele gostaria de saber quais os episódios foram os mais impactantes na carreira jornalística de vocês. Candice, começa. Acho que está sem áudio aí, você. Está sem áudio, Candice. Nós não estávamos te ouvindo, Candice. Me ouve agora? Agora sim, agora sim. Alô, alô? Agora sim. Bom, o mais recente, sem dúvida, é essa eleição, né, de 2020. Foi muito impactante presenciar esse movimento do país, da polarização, apesar de muito ruim, né? Ver como as pessoas se posicionam, como as pessoas pensam, tive a oportunidade de viajar para seguir o Biden, não seguir exatamente o Biden, porque ele, enfim, foi só, sei lá, 5 dias antes da eleição do dia 13 de novembro, a gente foi para a cidade onde ele ia acompanhar a eleição, né, o dia 13 de novembro, mas antes disso ele ficou viajando ali entre a Pensilvânia e Delaware. A gente ficou indo e voltando com ele, assim, não literalmente, infelizmente, mas na cola dele. E a gente teve a oportunidade de acompanhar um Trump, e a diferença é impressionante. No início do Trump tinha milhares de pessoas, umas 2.000 pessoas, uma fila gigante, chegavam ônibus e mais ônibus, e muita gente sem máscara, etc. E o Biden, ele fez uma campanha sem comício praticamente, né? Os comícios dele, as pessoas não conseguiam entrar. Tinha eleitor indeciso que estava com a cara na porta por causa das restrições da Covid e tal. E aí depois presenciar aquele discurso da Biden e da Kamala Harris foi muito poderoso também. Posso falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem. Mas um outro momento muito impactante foi os protestos aqui em Nova York, porque foram protestos, assim, diariamente, né, por 60 dias consecutivos, na verdade, mas, assim, forte mesmo, uns 15 dias de milhares de pessoas nas ruas, todos os dias, por 9, 10, 11 horas, caminhando sem parar. Foi uma loucura, assim, nunca vi nada parecido.
E um último fato impactante foi uma viagem ao Congo para entrevistar o Nobel da Paz de 2018, o Dr. Denis Mukwege. Foi uma reportagem que foi ao ar no Fantástico. E o Congo é um país assim complicadíssimo, um país em conflito, apesar de não estar oficialmente em guerra civil, é um país em conflito. Então, assim, desde o esquema de segurança que a gente precisou, de escolta da ONU, enfim, uma série de coisas, até estar em contato com aquela realidade tão diferente da gente, um dos países mais ricos da África em recurso natural, em recursos de pessoas, né? Tem uma população enorme, uma população jovem, histórico de exploração absurdo. E o Congo é conhecido como a capital mundial do estupro. O estupro é visto como uma arma de guerra, é usado como uma arma de guerra para desmontar as comunidades, para tirar a identidade das comunidades, para quebrar as famílias. E então a gente conversou, e o Dr. Denis Mukwege, ele ganhou o Nobel da Paz porque ele é conhecido como o médico que costura as mulheres, porque a noção da a gente tem no Brasil é muito diferente da noção que os congoleses têm. Lá assim, é uma violência, multiplica por 10 a violência. E ele é conhecido por restaurar o corpo dessas mulheres, para vocês terem uma ideia. Então ele ganhou o Nobel da Paz de 2018, e aí a gente começou essa viagem como um projeto independente, e aí acabou virando uma matéria pro Fantástico. E a gente entrevistou vítimas da Guerra do Congo, que são meninas soldados, que são crianças que foram sequestradas recrutadas, né, à força, sequestradas. Isso em vários países da África é muito comum. Essas crianças são ensinadas, são treinadas como soldados mesmo, assim. Então elas vão para o campo de batalha com 12, 13 anos com um fuzil na mão. Uma realidade, como eu disse, muito peculiar. E aí essas meninas são meninas que passaram por isso e conseguiram escapar, ou foram libertadas e hoje estão na escola, sendo ajudadas por ONGs e todo um apoio social que fez com que elas, né, conseguissem se recuperar dentro do possível. Então, e essa certamente foi a experiência mais marcante, assim, dessas três, com certeza. Eu lembro, a minha primeira, acho que grande cobertura foi ainda no Canal Rural, em 2007, aquela tragédia com o voo 354 da TAM em São Paulo. Eu estava chegando em São Paulo e eu estava, aquele dia, trabalhando até tarde na redação, ainda era produtora, e fui a pessoa mais rápida para chegar no local. Então, mesmo não sendo repórter, eu fui enviada para o local e fiquei fazendo essa cobertura para a Rádio Gaúcha, para a TV Com e para outros veículos de lá, ainda muito foca, né? Recém começando na profissão, mas foram dias e dias e dias de cobertura. Né, cheguei lá, ainda tinha fogo, ainda estavam começando a tirar os corpos e tal. Então aquela foi uma cobertura muito marcante para mim. Aqui nos Estados Unidos, claro, a eleição, eu estava dentro da Casa Branca esse ano no dia da votação, né, no dia 3 de novembro, mais de 400 jornalistas ali naquele jardim da Casa Branca, né, dando as informações, todo mundo sentado em cadeiras de abrir, no frio de 0 grau, né? Não tem... às vezes a gente pensa que tem um espaço ali dentro da Casa Branca para ficar, é uma sala pequena, né? E com Covid nem dá para ficar todo mundo ali dentro, então a gente ficou ao ar livre, ao relento, com frio, por 14, 15 horas, que foi o tempo dessa cobertura. Os protestos me marcaram demais também esse ano, por entender, né, como... por tantos anos essas pessoas passam por essa violência que é o racismo e a revolta que vê aquela morte brutal do George Floyd em um vídeo gerou nas pessoas. E também eu acho que a pandemia, né? Também contei histórias horrorosas esse ano de brasileiros que moram aqui, que ficaram
40 dias internados numa UTI, que saíram e ainda se recuperam de forma muito lenta da Covid. Aqui não tem sistema de saúde pública universal, como tem o SUS no Brasil, então as contas são de 100 mil, 200 mil dólares, mesmo tendo um plano de saúde, as pessoas não sabem como vão pagar. O governo diz que vai pagar essas contas, mas as contas seguem chegando para as pessoas. E tem uma história também que me marcou muito, de uma professora brasileira que mora em Connecticut, que eu contei essa história, entrevistei ela, claro, pela internet, né, pelo Skype. Ela cuidou do bebê recém-nascido da mãe de um aluno dela, professora de crianças de 5 anos. Essa família veio da Guatemala, né, eram imigrantes irregulares aqui nos Estados Unidos. A mãe estava grávida, teve Covid, precisou ser internada na UTI, fizeram um parto de emergência. O pai e o filho maior estavam com Covid e eles simplesmente não tinham quem cuidasse do bebê. E aí eles chamaram a professora do filho, que o contato que eles tinham era oi, tchau, ali na entrada da turma e na saída da turma. E aquela foi me deixou muito emocionada, aquela história, porque eu também, né, eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses aqui e moro só eu com meu marido, então eu pensava, se a gente ficar doente, quem vai cuidar do nosso filho, né, e a gente ainda tem a situação regularizada, que nos Estados Unidos tem amigos e aquela família, né, uma doença e uma solidão, o filho recém-nascido na casa de um desconhecido, essa família, a professora brasileira acabou cuidando da criança há alguns meses, e essa família está de volta na Guatemala, mas são histórias, a gente fica muito falando dos números da pandemia, 250 mil mortos, 260 mil mortos e tal, a gente fica contando, mas eu acho que são histórias como essa que, assim, tocam o coração da gente, e a gente também fica nesse ritmo de breaking news, breaking news, breaking news, mas a gente também é humano, né? A gente também sente os impactos, tem amigos que perderam o emprego, tem pessoas que a gente conhece que doentes, tem pessoas que a gente conhece que morreram. Então, eu acho que o lado humano disso também é bastante angustiante também para nós jornalistas. E eu queria terminar, assim, só para complementar, eu e a Candice, a gente tem uma história muito parecida, que a gente veio e depois se tornou correspondente internacional. Geralmente não é isso que acontece. Geralmente, a vaga de correspondente internacional, ela é oferecida para um repórter na redação como um prêmio. E esses repórteres, eles vêm, ficam um tempo e voltam para o Brasil para que mais pessoas tenham a oportunidade também de trabalharem como correspondentes internacionais. A gente veio, deu a cara a bater, né, ali, jogamos em todas as posições, né, aprendemos a editar, a produzir, a fazer reportagem, e a gente acabou cavando o nosso espaço, né? Mas não é assim que acontece para todo mundo, o caminho muitas vezes é outro. Certo, Núria, tem uma pergunta para você, Candice, da Karen Domingues. Ela pergunta, você disse que fez alguns testes para a RBS e não foi aprovada, a resposta era não estar preparada. O que você sentia quando acontecia isso? Você pensa que essas reprovações acabaram te motivando? O que eu sentia? Eu não entendia nada, eu ficava frustradíssima. Porque ninguém me falava o que estava faltando, eu não sabia. Mas o que está faltando? Eu lembro. Me falavam assim, precisa amadurecer mais um pouco, precisa amadurecer mais um pouco. Eu não tinha ideia o que aquilo queria dizer, assim. Hoje eu acho, olhando para trás, eu acho que eu muito tímida, apesar de não parecer. Já melhorei muito. Mas eu acho que eu ia muito insegura. Eu acho que a minha postura, né, nesse processo seletivo, eu acho que eu tinha talvez eu estudava bastante no colégio, não estudava nada, mas na faculdade eu era interessada. Eu sempre tive muito essa coisa de eu sou muito empolgada, eu tenho uma característica, eu acho, de ser empolgada com as coisas e tal. Então acho que eu demonstrava entusiasmo, mas eu acho que eu também talvez não passava uma segurança, talvez nas minhas respostas, talvez no entendimento do trabalho. Eu vejo que
Eu não sei, eu tô chutando aqui. Aliás, eu nunca parei para pensar direito nisso, estou pensando agora. Mas eu acho que eu acredito que eu não, que era uma coisa ligada à minha insegurança, assim, talvez não uma proatividade, talvez eu não passava uma proatividade em relação ao trabalho, uma segurança de, eu sei fazer isso, eu vou fazer bem, e tal. Eu acho que eu era muito assim, e eu queria muito aquilo. Eu queria muito estar ali, eu não queria trabalhar em nenhum outro lugar, eu queria estar ali. Então eu ficava muito, acho que, intimidada por aquela situação. Então eu acho que foi isso. Mas eu não sei, com certeza. E o importante é não desistir, né, Candice? Eu lembro, eu fui do primeiro Caras Novas da RBS e também acabei não entrando. E um tempo depois eu acabei voltando, quer dizer, fiquei na rádio, mas depois voltei para a televisão, que uma coisa que tinham me dito também que eu não tinha condições de trabalhar em televisão, né? Então, às vezes a gente ouve alguns nãos, mas a gente precisa ir atrás e não deixar que isso interrompa a nossa carreira ou o nosso interesse. A gente está cheio de perguntas aqui. Oi, Núria. Tá. Não fala, desculpa, Candice, vamos lá. Acho que uma coisa que eu aprendi morando aqui em Nova York, porque, de novo, quando eu cheguei no escritório da Globo foi a mesma coisa. Vocês não sabem como eu sofro de quase uma fobia social, assim, eu tenho medo. Eu acho que todo mundo é melhor que eu no trabalho, mais inteligente, mais não sei o quê. E eu cheguei como estagiária e eu vi as conversas na cozinha, assim, todo mundo... Eu fui ler o New York Times e olha que eu fiz intercâmbio, eu morei 1 ano no Mississippi quando eu era adolescente. Então, assim, eu era muito segura em relação ao meu inglês. Mas quando eu comecei a abrir o New York Times para ler e tentar entender aquela coisa complicada da política internacional, eu parei, eu frisei, assim, porque o New York Times tem um jeito meio chatinho de escrever, assim. Aquela coisa do lead, sei lá eu aonde, tá lá no 3º parágrafo, sabe? Então eles começam contando uma historinha, quase um jornalismo literário, assim, meio chato mesmo. Mas depois tu pega o jeito, não é longe de ser um jornalismo literário, na verdade, mas na minha concepção parecia. Então eu era muito insegura e eu achava que... Então as pessoas conversavam, meus colegas, né, na redação aqui, você viu o que aconteceu no Iraque, mas e na Síria, o Assad vai bombardear, não sei o quê. Eu falava, gente, o que vocês estão falando, meu Deus? E eu falava, vou me ferrar aqui com essas pessoas, assim, até quando que eu vou conseguir enganar, sabe? E aí eu comecei a ver que não adianta você ser esforçado, você ter conhecimento do negócio, se quando você está no meio do jogo, você não confiar que, bom, isso que eu sei é o que eu sei. E eu tenho certeza, assim, tem a ver com postura um pouco. Não adianta você estar preparado, mas você ficar intimidado com uma situação. Você tem que criar de algum jeito uma segurança, entendeu? E ter convicção na história, na sua própria história, tudo que você já leu, tudo que você já viu, tudo que você estuda, tudo que você tem que mostrar isso. Porque se você não mostrar isso, vai vir o cara lá atrás que talvez não tenha estudado tanto, que talvez não tenha isso, mas que é super autoconfiante, chega fazendo um puta marketing, o cara vai pegar a tua vaga. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, eu acho que é isso. Não estou falando de arrogância nem de confiança, nem vender uma coisa que não é isso, mas você tem que ter o mínimo de segurança para confiar no teu trabalho. Isso bateram muito no mestrado aqui comigo também, que eu tinha mania de me vender, assim, de me apresentar de uma forma singela, assim, né? E entre as pessoas que estavam no mestrado comigo, eu era a pessoa com maior experiência em reportagem. Então, os professores vinham e me diziam que eu tinha que aprender a me apresentar de uma forma com segurança, né? Claro que não vendendo o peixe errado, que ninguém está aqui para isso, mas valorizar as experiências e as coisas que eu tive na vida. E quando a gente não sabe, ou quando a gente não é aquilo, ter a humildade de dizer. E isso eu vejo muito com repórteres aqui, porque em canal de notícias, às vezes é comum te fazerem uma pergunta que você não sabe. E quando o repórter, por exemplo, da CNN americana, que eu acompanho muito, não sabe aquela informação,
ele diz, é uma boa pergunta, eu vou checar e daqui a pouco eu volto com a informação. Ele não tenta inventar, ele não enrola. Então, acho que isso também é muito, muito importante. É claro que é importante saber o conteúdo, né? A Candice falou, não sabia nada de Síria, de Iraque, estudar um pouco daquele conteúdo, que também o Oriente Médio não é uma coisa que a gente cubra todos os dias aqui nos Estados Unidos, né? Para cobrir a eleição americana, todo mundo estudou a eleição americana. Então, é buscar informações, entrevistas que te ajudem a construir aquele material, mas também, quando não sabe, ter a humildade de dizer que não sabe aquilo, que vai pesquisar para passar depois. Isso é muito importante, porque uma coisa é isso que a Núria falou, de se apresentar. O americano tem muito isso. O americano já chega chegando e é muito direto. Olha, sabe se vender muito bem. Agora, isso é diferente de fingir conhecimento. Fingir conhecimento quer cavar um buraco como jornalista, é fingir conhecimento, tanto no ambiente da redação e no ar nem se fala. Então assim, quando eu comecei aqui, eu não sei isso, eu vou ficar quieta e eu vou tentar descobrir sozinha e tal. Isso te gera uma insegurança muito grande, porque tu já se coloca numa posição de, poxa, eu não sei, todo mundo sabe. Vai ser muito menos trabalhoso se tu resolver chegar e perguntar, olha só, como que faz isso? Ninguém me explicou. Você pode sentar comigo 5 minutos e explicar? Vai facilitar a tua vida, assim, um zilhão de... Vai facilitar, vai te poupar tempo, vai demonstrar interesse, vai resolver o problema e, enfim. Então, e no ar é isso. Ainda mais CNN e Globo News, que tem esse negócio de sempre atualizando no ar, como a Núria falou. Não é errado. Os nossos editores falam isso. Se vocês não sabem, se acontece alguma coisa de última hora e o âncora faz uma pergunta no improviso, se vocês não tiveram tempo de apurar, primeira coisa, me dá 5 minutos, eu vou aqui checar e eu já volto. Porque é isso. Porque aí tu cria uma confiança, uma relação com o telespectador também. Certo. Nós temos várias perguntas, então deixa eu ir tocando aqui. Da Vanessa Ferraz. Nessa onda de produção protagonista de fake news, no sentido de escândalos de 2016, com a postura America First do Trump, sempre exaltando a ameaça que países como a China representam. Vocês acreditam que a vitória apertada de Biden tem a ver com esse movimento de conscientização? Que papel a imprensa americana teve no ano de 2020, que foi diferente de 2016 para combater essa postura que ela comentou ali no início, essa do protagonismo do fake news? Ricardo, desculpa, deu muita interferência, eu não consegui entender a pergunta. Não sei se a Núria, você conseguiu? Consegui, que é o papel da imprensa na eleição de Joe Biden, né? Eu acho assim, se a gente olhar os números mesmo, né, metade dos eleitores que votaram nos Estados Unidos, que votou nos Estados Unidos, quase 80 milhões de votos, foram para o Trump, né, e 80 milhões foram para o Biden. Então, os Estados Unidos são um país extremamente polarizado nesse momento. Tem uma parcela da população que é nacionalista, tem uma parcela da população que acredita na política América em primeiro lugar, tem uma parcela da população que se sentiu esquecida durante muito tempo, não só pelos governantes, mas pela imprensa também. Tem até um seriado aí da criação da Fox News, eu não sei se está no Brasil, mas tem aqui na HBO. A criação da Fox News nos Estados Unidos, ela vem a partir disso, para falar diretamente para uma parte da população e com viés, né, de direita, de conservadorismo, porque essa parte da população não se sentia incluída ou representada pela imprensa norte-americana. Então, eu acho que tem uma parcela dos Estados Unidos, metade dos eleitores, que apoiam o estilo Trump, né, e apoiam o que ele faz. 80 milhões de pessoas votaram no Biden, né? A diferença foi pequena, e muito mais porque mais pessoas foram votar esse ano, né? Eu acho que a diferença foi muito pequena, foi uma vitória suada, assim, não sei se muita gente
descartou as fake news. Dá sim para ver que dentro do próprio Partido Republicano, conservadores se distanciando do trumpismo, né, do presidente Donald Trump, que até se descolou do Partido Republicano. Mas o que me chama muito a atenção é que quase metade dos eleitores vota e apoia o presidente Donald Trump. E ele vai seguir vivo e forte, né? Agora os republicanos estão tendo que escolher se eles vão para o lado do trumpismo, abraçam o trumpismo, porque o Trump, o jeito Trump de fazer política é bem diferente do jeito republicano de fazer política. Então, não sei te dizer se a imprensa teve um papel esse ano, assim, em desmentir fake news e favorecer Biden. Chama a atenção que boa parte das pessoas aqui apoiam o presidente Trump. Bom, tem uma outra pergunta para vocês duas aqui, do Rômulo Visotto. Candice e Núria, vocês duas trabalham para 2 grandes veículos de comunicação no Brasil. Já digo aqui que a CNN Brasil, ao meu ver, já nasceu grande. Qual é o tratamento que vocês recebem nos Estados Unidos ao falarem que são brasileiras? E o que falam daqui para vocês? Candice, conseguiu ouvir, Candice? O finalzinho é o quê? E o que fala no Brasil? E o que falam de vocês daqui, como que é o tratamento de vocês nos Estados Unidos e o que falam daqui para vocês? Vamos lá. Tem uma dificuldade muito grande, quer dizer, muito grande não, mas que às vezes pega, que eu acho que é cultural em parte, e segundo, porque a Globo é uma empresa no Brasil, né, maior e tal, mas aqui ninguém conhece, a não ser, assim, você vai no meio acadêmico, alguns especialistas, muitos especialistas conhecem a Globo porque é Nova York, porque tem muito imigrante, tem muito latino, e tem, enfim, Nova York não representa os Estados Unidos, né? Mas, assim, existe uma grande dificuldade na hora de conseguir ir entrevistado, aquela coisa que a gente está acostumado no Brasil. Aconteceu tal coisa, vamos vamos botar um especialista no ar daqui 1 hora, ou daqui 2 horas para falar. Aqui não existe você pegar o telefone e falar: oi, olha só, eu sou da TV Globo e eu quero vamos conversar daqui 1 hora, a gente vai gravar para TV, para o jornal tal. Você pode? A pessoa fala assim: não, vou te passar minha agenda e aí a gente marca. Eu vou te passar para minha secretária e a gente marca. Então, essa é uma dificuldade. E, assim, quando as pessoas não conhecem a Globo, é claro que é diferente. Se é o New York Times ligando, certamente. Então, essa é uma dificuldade. Agora, as pessoas têm muito respeito, assim, de novo, Nova York não representa os Estados Unidos, né? A gente está literalmente numa ilha aqui, onde as pessoas têm outra cabeça, é um lugar completamente liberal, um lugar completamente que recebe bem a diversidade em todos os sentidos e tudo mais. Então, todo mundo respeita, eu sinto um respeito pela imprensa, em relação à imprensa aqui, independentemente se você for uma empresa americana grande ou se você é de uma empresa estrangeira. Então, mas assim, eu acho que eu vejo como um desafio, né? A gente está num outro país, a gente tem que aprender também a entender como que as coisas funcionam aqui. E aí é legal, porque isso eu acho que valoriza ainda mais a relação com a fonte, né? Quando você consegue fazer uma fonte aqui que dá para a pessoa a qualquer hora, a pessoa te ajuda a chegar até onde você precisa, é legal, é mais bacana, porque valoriza mais essa relação de confiança. Não sei se a Núria concorda. Mas... eu já tive dos 2 lados, né? Eu já trabalhei para a Band, para a Globo Internacional daqui, e agora pela CNN. Vou ser honesta que com a CNN abre portas, né? Mesmo
sendo o CNN Brasil, que é uma empresa brasileira que usa a marca da CNN, né? Porque a CNN Brasil é a Novos Mídia. A gente teve treinamento com a CNN daqui e tal, e a marca CNN, ela te abre portas com as fontes, né? Então, você consegue chegar nas pessoas, elas sabem o que é CNN, eu não preciso explicar, o CNN Brasil ali, elas já respondem e tal. Mas sim, é um desafio, né? É um canal brasileiro, as pessoas não têm a disponibilidade assim para falar de uma hora para outra com você e tal. E tem uma outra questão também, que por ser muito conhecida, também há uma rejeição de uma parcela da população em relação à CNN nos Estados Unidos, né? Que tem uma forma, enfim, que é considerada uma emissora mais progressista, digamos assim. Então, eu já sofri na rua alguém chutando o meu tripé, ou coisas do tipo, algum tipo de agressão de pessoas que não concordam com a CNN americana, que não tem nada a ver com o trabalho que eu faço com o Brasil. Então, eu acho que tem os dois lados, por esse motivo, agora, quando você me vê na rua, em meio a um protesto, ou alguma coisa desse sentido, eu vou sempre estar sem a espuma da CNN, porque por questões de segurança, né? Então, tem os dois lados, abre porta assim com as fontes, mas também chama a atenção de uma parcela da população que é contra essa emissora e acabam confundindo as coisas. Temos uma outra pergunta aqui do Matheus Miller. Ele pergunta: Gurias, eu queria saber com você como vocês fazem a apuração das reportagens de vocês e quando vocês sabem que chegaram no ponto de é isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Depende da reportagem. No dia a dia a gente conta com uma estrutura, né, fundamental. Esse esquema de estar ao vivo, falando de Globo News, o esquema de estar ao vivo o tempo todo, a gente faz assim, quando tem um breaking news, por exemplo, a gente nunca sabe quando, que horas a gente vai entrar, como que a gente vai, quanto tempo vai ficar no ar. Nossa, assim, já aconteceu, eu brinco que a Globo News precisa pagar um terapeuta, qualquer coisa assim, porque eu morro do coração todo dia. Quando acontece alguma notícia grande, assim, né? Porque aconteceu um negócio, entra no ar, tá? Mas eu não sei, tem uma frase. Um dia aconteceu o seguinte: tinha um tiroteio numa escola e saiu na Reuters, nas agências, era assim: tiroteio na escola tal, suspeito solto, polícia cercou o local. Era isso que tinha. Entra no ar. Tá. Aí a âncora fala na cabeça: e vamos aos Estados Unidos, onde na escola tal um suspeito abriu fogo contra os estudantes, o suspeito ainda está solto, e a escola foi bloqueada pela polícia. Disse, o que você sabe de informação? Falo, então, é isso mesmo, é isso aí que você acabou de falar, tá tudo certo, beijo, tchau. Falo assim, caramba, aí... então, assim, tem situações que não tá pronto, assim, improviso, acho que capacidade de improvisação do jornalista hoje é fundamental, jornalista de vídeo, é fundamental, porque aí o que tu vai fazer? Bom, tá, eu sei que armas é um problema enorme nos Estados Unidos, eu sei que teve o tiroteio, o ataque a Sandy Hook em 2012, que 20 pessoas, crianças, morreram e que foi um dos maiores, o maior até então, ataque da história dos Estados Unidos. Depois teve aquele de Las Vegas, que não foi contra uma escola, mas lembram que um cara abriu fogo contra era um show que estava acontecendo no festival em Las Vegas, 50 pessoas, eu acho, morreram, enfim. E aí começa a resgatar, aí é aquilo que eu falei, da coisa da confiança, do negócio, tudo que tu já leu e já viu, já estudou, tá ali, tá no computadorzinho aqui em algum lugar. E aí tem que ter essa capacidade de contextualizar, de improvisar, disso, daquilo. Então, assim, pronto, eu nunca sinto que está pronto. Nunca está pronto. Porque nessas situações, especialmente, nunca está pronto. Geralmente, numa situação onde o dia está calmo, você já tem um texto ali da notícia, como você vai dar a notícia,
é muito difícil, eu acho, falar para a televisão com o tempo da televisão hoje em dia, né? Porque as nossas entradas aqui, pelo menos no meu caso, chama correspondente internacional. Você tem 2 minutos para falar. Daqueles 2 minutos pode surgir um monte de coisa e pode voltar daqui a pouco, sai do ar, volta, sai, volta. Mas assim, não é que a gente abre o microfone e a gente fica falando no dia a dia, né? Então, assim, tem 2 minutos. E aí, assim, você lê um assunto, tem vários aspectos. Quando a gente está falando de política internacional, é dificílimo, porque tem que contextualizar para o Brasil. Por que isso é interessante para o Brasil? Então, assim, falar tudo em 2 minutos é muito difícil. Então, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco complicada, porque eu fico até o último minuto mudando o texto. Mas é melhor falar isso, não é melhor falar aquilo. Mas tem informação, mas lá. E aí, na hora, acontece que sai tudo diferente de tudo que eu tinha pensado. Mas, assim, eu acho que nunca está pronto. E quando é uma reportagem especial, que você vai editar, tem tempo, vai olhar na ilha, vai fazer o texto, ver, rever com o editor, tarará, é uma coisa de aprender a desapegar. Tem uma hora que tem que desapegar. Desapega. É isso. Porque tem 1000 jeitos de contar uma história. Sempre vai ter 1000 jeitos de contar uma história. Então, você tem que escolher um e ir nele, porque senão... Eu uso a agência CNN, né, a News Source, que enfim, a CNN tem repórteres em todos os lugares do país e do mundo e vai abastecendo ali, a gente tem aquela informação em primeira mão. Uso a Reuters também e tenho as minhas próprias fontes, né, pessoas que eu checo dúvidas sobre política americana, sobre saúde, sobre vacina, sobre... eu recebo também tudo do pool da Casa Branca. A Casa Branca tem um grupo bem restrito de repórteres que cobre o Trump o tempo inteiro. A única repórter brasileira é a Raquel Krahenbuhl, da Globo News. E aí quem faz Casa Branca só pode falar de Casa Branca ou governo norte-americano. A CNN não tem alguém para fazer só Casa Branca, a gente faz os Estados Unidos todo. E a Raquel é uma das pessoas que acompanha aquele pool ali de perto, e a gente recebe as notícias do pool. Todo dia tem um jornalista dos correspondentes do pool da Casa Branca responsável por mandar e-mail para todas as pessoas que querem receber informação sobre tudo que o Trump está fazendo. Então, é uma forma também do Trump não contar só a história que ele quer, né? Um jornalista da imprensa norte-americana, dos veículos ali selecionados, que fica o dia inteiro te passando informações que às vezes chega antes do que chega nas próprias agências de notícia, porque os caras da agência de notícia receberam no mesmo momento que você aquela informação até eles publicarem na plataforma. Então, é essa forma que a gente trabalha. E é como a Candice falou, às vezes o âncora mata o que você tem de informação, e aí você tira o coelho da cartola e busca informações sobre quantas armas foram vendidas esse ano nos Estados Unidos, o país tem mais armas do que pessoas, então são informações de contexto que você tem guardado na memória. Mas, por exemplo, explodiu o Líbano, e me botaram no ar para falar algumas coisas relacionadas ao Brasil e assim, de última hora, me perguntaram qual era a relação comercial do Líbano com os Estados Unidos. Eu sabia que era mínima, mas eu não tinha naquele momento aquela informação. Então eu disse, olha, isso eu posso te falar daqui a pouco, mas o que eu quero te dizer agora é que o Departamento de Estado norte-americano já vendeu XYZ, que era a informação que eu tinha na hora. Então isso acontece o tempo todo. Não é porque o repórter está desinformado, é porque a gente é patrolado mesmo pelas breaking news, as notícias. E assim, é uma informação em construção. A gente vai adicionando os pedacinhos daquele quebra-cabeça a cada momento que entra no ar. Bom, nós temos mais 2 perguntas aqui, e daí a gente encerra, tá, Candice e Núria? A pergunta do Juan Romero, ele diz, Candice e Núria, bom demais ter vocês aqui. Na visão de vocês que cobriram de perto e quase que incessantemente os protestos em retaliação à morte de George Floyd, que se espalharam por boa parte dos estados americanos, tiveram uma influência visível no resultado dessas eleições, ou dá para dizer que a gestão desastrosa e meio mão de ferro de Trump se somou a esse fator? E a comunidade brasileira se sente impactada de que maneira por aí com essa troca de presidente? Eu acho que sobre a questão dos protestos e do George Floyd, teve 2 lados, né? De um lado, as pessoas que
se solidarizaram, né, com aquele movimento que foi às ruas protestar contra o racismo e a violência policial e que acharam tenebrosa a gestão do presidente Donald Trump e o que ele falou durante aquele período, especialmente quando ele quis tirar uma foto em frente à Casa Branca e tinha protestos pacíficos ali. Ele colocou militares e policiais a enxotarem aquelas pessoas com violência ali da frente, para ele posar na frente de uma igreja que ele nunca frequentou, inclusive, para tirar uma foto. Então, aquilo foi desastroso para ele. E ele perdeu o voto de pessoas que moram no subúrbio aqui dos Estados Unidos, que são de classe média alta, especialmente mulheres, né? Então, ele perdeu o voto aí. Agora, por outro lado, o discurso dele de lei e ordem, né, de que aquilo ali, aquela revolta popular que estava quebrando vidros, que estava tomando as ruas e tirando, né, saindo da zona de conforto, e também, de certa forma, um pedido do Black Lives Matter, desse grupo de tirar o financiamento da polícia, isso pegou muito a cabeça dos americanos que vivem em cidades do interior do país, especialmente em estados conservadores, né, temendo distúrbios, né, distúrbios sociais, que foi o que o presidente Donald Trump falou, né, que tirar o financiamento da polícia e a vida das pessoas virar uma desordem, com bagunça, com protesto o tempo inteiro. Eu acho que teve os dois lados também, pelo menos foi o que eu ouvi de eleitores norte-americanos e também de analistas que escrevem sobre isso. Sobre a comunidade brasileira, as pesquisas mostraram, né, que o brasileiro nos Estados Unidos tinha preferência pelo Biden, né? E isso tem a ver, eu acho, também com a questão da imigração, que o presidente Donald Trump deixou a vida do imigrante muito mais difícil aqui no país, apesar do governo Obama ter deportado muito mais imigrantes irregulares. Mas ele deixou a vida de quem mora aqui muito mais difícil. Então, eu acho que tem a ver com isso. E Joe Biden quer resolver um pouco essa área. Tanto é que ele nomeou um cubano naturalizado americano para gerir justamente essa questão da imigração e das fronteiras norte-americanas. Então, acho que para o brasileiro pode ser um pouco melhor. Para o Brasil, o Joe Biden vai ser uma pedra no sapato, especialmente por causa da questão ambiental. Candice. Os protestos aumentaram a polarização. E aumentando a polarização, teve mais eleitores na rua, né? Que mais eleitores foram às urnas, porque o voto aqui é facultativo. Você não é obrigado a votar. Então, os protestos tiveram, no meu ver, uma grande influência nessa eleição, até porque... Então, o que aconteceu? Por exemplo, até a eleitoral, a gente nunca tinha escutado falar nos Proud Boys, que é um grupo de extrema-direita que oprime essas minorias, etc. E grupos como esse mostraram a cara depois que milhões de pessoas, né, quase nos 50 estados americanos, foram para as ruas para protestar contra a morte do George Floyd. Então, essa polarização gerou mais engajamento do eleitor. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa é que teve um movimento muito grande de eleitores nos protestos por parte de várias organizações não governamentais. Então, teve uma organização, porque aqui o voto, né, é facultativo, você tem que se registrar, você tem que se cadastrar, a palavra certa, para votar. Cada estado tem a sua lei e tal, mas essas ONGs de direitos humanos, direitos civis e tal, que participavam dos protestos, elas iam registrando os eleitores e facilitando o processo do voto, porque, por incrível que pareça, muita gente não vota por também, preguiça, não tô afim, não sou tão engajada em política, acho que não vai mudar nada, não sei o que. Então, facilitar o processo, especialmente a população jovem, que é a que menos vota nos Estados Unidos. Os jovens votaram muito mais do que em outras eleições nesse ano.
E aí tem a coisa do discurso de lei e ordem, que é a coisa do gerar medo na população, que o medo é uma estratégia política muito antiga e é um dos maiores motivadores para a pessoa também ir votar. Então, isso motivou a direita. O discurso de lei e ordem, que a Núria mencionou, foi muito usado pelo Trump, mas assim, foi uma fórmula que o Trump tentou repetir, porque não é foi uma fórmula que o Trump tentou repetir, não é um discurso novo. Se a gente olhar, se vocês botarem no YouTube campanha Nixon 69, a campanha do Nixon, o Nixon esse discurso de lei e ordem. O que tinha acontecido em 68? O Nixon foi eleito em 69. Um ano antes, em 68, Martin Luther King foi assassinado. E foi muito parecido, assim, 125 cidades americanas com protestos contra a morte de Martin Luther King, protestos antirracistas e tudo mais, defesa dos direitos civis, e aí veio o Nixon, queria se eleger e falou, olha, e a classe média americana e média alta, que é quem mora nos subúrbios, porque subúrbio aqui nos Estados Unidos é mais ligado à elite do que à população pobre, ao contrário do que no Brasil. A classe média tinha acabado de conseguir ir para os subúrbios, aquelas casinhas bonitinhas dos filmes que a gente vê, etc., dado aquele direito dos bairros super, né, separados do resto da população, aquela bolha, aquela coisa, e o Nixon começou, olha, essas pessoas que estão aí na rua vão invadir os bairros de vocês, invadir os subúrbios, vão querer morar onde vocês estão, vão querer tomar conta do país, vão assaltar os filhos de vocês, vão isso, aquilo, os países precisam de lei e ordem. E ele foi eleito com esse discurso. Então, foi algo que a campanha do Trump tentou incorporar nesse momento. Então, assim, coloca medo em parte da população, o que motiva as pessoas a votarem, e aí, no momento que você tem uma motivação maior, né, de um lado da polarização para alguma coisa, você tem uma reação. Então, isso acontecia esse ano, assim, com os protestos, com esses discursos e tal. E aqui em Nova York, a percepção que eu tenho da população, dos brasileiros é muito ligada à questão da imigração. Nova York já é anti-Trump, quase que total. Então, aqui, todo mundo é Biden, todo mundo, tô falando, porque é mesmo, o Estado é democrata há anos, tem pouquíssima parcela da população que vota republicano. E então, essa coisa da imigração aqui é ainda mais forte, talvez, porque é um estado que já tende a votar no Biden, e aí tem essa coisa do medo, né, da imigração, do Trump restringindo a imigração, tirando o visto das pessoas, não renovando, enfim. Então, a aceitação aqui do Biden é total. Eu vi uma pergunta subir aí sobre por que só os grupos de extrema direita, né? Por que os grupos de extrema esquerda também a gente não mencionou, não falou nada sobre eles? Porque no caso dos protestos antirracismo aqui nos Estados Unidos, quem se colocou como contra-protesto foram os grupos de extrema direita e armados. Mas os Estados Unidos têm, sim, alguns grupos de extrema esquerda armados também, né? Eles, inclusive, teve reportagens da CNN aqui mostrando esses grupos, que eles até estavam se preparando para agir em caso de tumulto aí, depois da eleição dos Estados Unidos, que muita gente estava esperando isso. Então, aqui nos Estados Unidos tem, sim, grupos de extrema esquerda armados e grupos de extrema direita armados. Os Proud Boys e outros grupos apareceram mais nos protestos antirracismo, não, por isso que a gente menciona mais eles. Mas eu não preciso dizer, tudo que é extremo é ruim, né, gente? Então, a gente tem que sempre colocar nesse sentido também. Para encerrar, nós temos uma pergunta do nosso colega, professor e também jornalista, Roberto Vilar Belmonte. Ele pergunta para vocês: gostaria de saber qual o grau de autonomia que vocês têm para propor pautas. Do meu caso é total, assim, né? A gente sabe qual... Claro, cada jornal tem um perfil, né? E a gente sempre tem que pensar também que interesse aquele assunto tem para o Brasil. Não adianta falar de minúcias da política norte-americana se aquilo não faz sentido, enfim, para o brasileiro e tal. Então, por exemplo, se é o jornal que eu faço matéria, que é o jornal do William Vac, o jornal da CNN, entra política. Então, não adianta eu oferecer comportamento, porque o que entra no jornal é política. Então, o dia a dia da política americana vai entrar ali. Aí, por exemplo, sugerir, olha,
o meio ambiente vai ser a pedra no sapato do Brasil. Vamos fazer uma reportagem sobre isso? Vamos. Eu entrevistei especialistas em meio ambiente, em políticas climáticas e tal, nos Estados Unidos, para entender o impacto disso e tal. Nos jornais, eu faço 5 ou 6 jornais todos os dias. Nos jornais diários, assim, depende muito da pauta do jornal, né? A gente até pode sugerir, mas tem coisas, por exemplo, hoje tinha a questão de, pode ser que as viagens, a entrada de pessoas que estiveram no Brasil seja retomada. Isso talvez seja, isso é mais importante do que o Trump perdoando o Flynn, por exemplo, na visão do jornal, de um jornal, que é mais revistão. Então, eu acho que depende de cada jornal mesmo. Não tenho na CNN, na cobertura internacional, nenhuma restrição assim para falar de qualquer assunto, nenhuma política editorial que a gente tenha que seguir, não. A gente apura e reporta, né, as coisas que vão acontecendo por aqui. Candice. Comigo é a mesma coisa, assim, aquela coisa, pode oferecer sempre, tem que saber se vai emplacar ou não vai emplacar, mas eu sinto que a gente tem liberdade total, todos os correspondentes têm liberdade total de oferecer pautas, inclusive é muito, o que é bacana, assim, na editoria de Inter, pelo menos, é que a gente tem, também por causa da pandemia, os grupos no WhatsApp, né, de às vezes, o grupo produção, Globo News Nova York, lá, e todo dia a gente acorda já trocando ideia, trocando link, vocês viram isso, viram aquilo, e aí a pauta vai meio que se construindo junto, assim. Quando tem um assunto específico que eu quero falar, fora do factual ali do dia, como eu disse, posso oferecer tranquilamente. Em geral, as ofertas são aceitas, não porque elas sempre são muito boas, né? Disso, às vezes não são, mas é porque existe essa abertura, essa confiança, eu acho, na maneira de trabalhar mesmo, né? O principal motivo para uma pauta não entrar é a notícia de Brasília está tomando conta do noticiário hoje nacional, então Inter, geralmente é por uma configuração do dia ou do momento. E aí o que acontece muito por exemplo, fiz uma matéria sobre tráfico de pessoas. Eu queria insistir nessa pauta, insistir. E aí comecei a fazer, vai fazendo. Não vai entrar, vai fazendo. Aí fui fazendo. Não sabia meio que se ia rolar, se não ia rolar. Tem isso também, tem algumas apostas que a gente faz. E aí a matéria ficou na gaveta ali um tempinho, sabe? Aí daqui a pouco o noticiário baixou, Brasília baixou, não sei o quê, o assunto virou, teve alguma coisa falando de caso de violência doméstica. Bom, esse é o momento de emplacar essa pauta. Então vamos usar ela, vamos atualizar e vamos usar. Tem muito isso, é mais uma questão de momento do que de sim ou não para as pautas. Mas a gente tem liberdade total. Assim. E no ritmo que a gente trabalha, de breaking news, de link, de informação, a gente não passa texto. Muitas vezes eu não consigo nem escrever texto, né? Eu faço uns bullet points ali e saio falando. Então, tem que ter uma relação de confiança também, né? Com o repórter, com o editor e tal, saber que aquele repórter vai buscar as informações direitinho, eu posso abrir o microfone para ele entrar no ar. Então, é uma relação de confiança, muito mais do que de controle do que a gente está falando. Núria Saldanha, Candice Carvalho Feio, como eu disse lá no início, que ia ser um privilégio, foi um privilégio passar essa 1h30 com vocês. Nós estamos recebendo uma série de agradecimentos aqui pela presença de vocês, pela aula de telejornalismo, pela aula de essa experiência fora, de não desistir jamais dos sonhos, né, e tentar correr atrás daquilo que a gente acredita que é o jornalismo. Então, muito obrigado. Eu abro agora para vocês fazerem um comentário final, mas eu, da minha parte,
Quero muito agradecer a vocês duas e principalmente pela possibilidade de ter dividido a tela aí com vocês. Eu quero te agradecer também, Ricardo, e a todos vocês que acompanharam essa nossa conversa. Quero dizer que eu estou sempre disponível para bater papo, esclarecer dúvidas. Anotem aí meu e-mail, é nuriasaldanha@gmail.com. E eu acho que a gente tem que pensar no nosso trabalho enquanto jornalistas, enquanto repórteres, muito mais de alguém que tem que ouvir, né? Ouvir muito mais do que falar. Né? Eu acho que a nossa missão é escutar. E essa escuta ela não pode ser seletiva, eu não posso escutar só quem concorda com o que eu penso. Eu tenho que escutar todo mundo. Isso não significa que eu vou dar o mesmo espaço para quem mente e quem fala a verdade. E eu defino quem mente não pelo que eu acho daquele assunto, mas sim investigando e apurando aquela situação. Quem mente não tem que ter o mesmo espaço do que quem está falando a verdade. Mas eu acho que a gente tem que aprender a ouvir mais do que falar. Não é a gente que decide o que é informação, não é a gente que decide para onde vai a notícia. Eu acho que a gente tem que escutar mais do que tentar impor o que a gente pensa, o que a gente acha que é verdade, né? Acho que a nossa missão como repórter é essa. Se não é publicidade, né? Eu adoro conversar, adoro, por mim, ficar falando 5 horas aqui com você. Contem sempre comigo, adoro responder perguntas sobre profissão, adoro também, meu e-mail é candicefeio@hotmail.com, é meu primeiro e meu último nome, é bem fácil, se alguém quiser. Tá? Eu quero agradecer demais o convite, foi um prazer, bom também estar mais perto do Rio Grande do Sul, mais perto de casa. E quero, bom, assim, não vou, quem sou eu para dar dicas de jornalismo, né, gente? Mas eu acho que, assim, proatividade. Não fiquem esperando que as coisas vão acontecer, não se desanimem com não, você tem que ser chato, se incomodem, batam na porta, enfim. Se ficar parado, as coisas não acontecem, tem que estar movimentando sempre, contato é sempre muito importante, né? Não estou falando nada de novo. E é isso, gente. Vou vender meu peixe aqui, cara. Estou lançando meu primeiro livro sobre os protestos, e aí estou falando isso porque é interessante, fala um pouco dos bastidores da cobertura, né? Porque é um livro mais ou menos, é um livro de fotos, mais fotos do que textos, mas tem alguns textos que falam um pouco dos bastidores da cobertura, né? Essa coisa de, como eu estava falando, da agilidade, a coisa do telefone, então, enfim, acho que ali talvez tenha alguma coisa interessante. E tem o prefácio do Caetano Veloso, que eu estou muito feliz, porque tem uma pegada de questão racial assim, muito forte, e de movimento social como motriz, assim, para a gente mudar, né, as coisas politicamente, enfim, racismo e preconceito, etc. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Ótimo, já fica o convite, então, para voltar para falar do livro, Candice, e a Núria também para voltar e contar mais ainda da experiência de vocês. Muito obrigado de novo, uma boa noite aqui para o pessoal. Lembrem, pessoal, amanhã nós temos mais a nossa 4ª noite aqui do Festival Fox e contamos com a presença de todos. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Um beijo.